Então, vamos falar agora de um assunto um pouco mais divertido, são equações diferenciais. Eu costumo dizer que equações diferenciais regem o mundo. Então, o SciPy ele tem, obviamente, vários métodos implementados para resolver numericamente equações diferenciais, e esses métodos estão implementados em dois pacotes. Um deles, o mais antigo, é o ODE-INT, e tem um outro mais novo, que é o que eu vou usar nesse minicurso, que é o Solve-IVP. Esse VP aí, vocês devem ter percebido, indica problema de valor inicial. Basicamente, isso aqui é uma equação diferencial. A solução de uma equação diferencial, ela te dá uma função que diz como o seu sistema evolui com o tempo, dado uma condição inicial. Então, por isso que esse método se chama Solve-IVP. Problema de valor inicial, você passa um valor inicial para ele, vai dizer como o seu sistema evolui com o tempo, como aquela sua variável evolui com o tempo. De modo geral, o que esse sistema resolve é um conjunto de equações desse tipo. dy dt igual a um f de yt, onde esse y aí é um vetor de funções. Então, esse vetor, de um tamanho n qualquer, tem entradas que são funções y de t, e f é um vetor que são funções de y e t. Ou seja, se você tem n funções, você vai ter um sistema de n equações diferenciais. Ele resolve esse sistema, esse método resolve o sistema. Obviamente, se você tiver só uma, ele vai retornar uma função y de t única. Note que a maneira que eu escrevi aqui, você deve ter percebido que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Isso não quer dizer que esse sistema, esse método, ele está limitado a resolver EDO de primeira ordem. Ele pode resolver equações de qualquer ordem, só que tem uma diferença. Quando você quer resolver equações diferenciais de ordem maior que 1, n igual a 2, 3, 4, você deve transformar essa equação de ordem n maior que 1 em um sistema de EDO de primeira ordem. E aí sim, depois que você transformar essa EDO de ordem superior no conjunto ou no sistema de equações de primeira ordem, você passa para esse método Solve-IVP e ele vai resolver para você. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Como tudo em Python, você precisa passar os argumentos para ele. Os argumentos vai ser uma função que retorna dy dt. Você vai codificar isso aqui numa função e passar para ele. E pelo menos um ponto inicial y0. Obviamente, você tem que passar para ele qual é o limite de integração, o limite onde vai ocorrer a integração. Se a sua variável independente que você chamou de t, você vai passar para ele quais são os valores iniciais e finais do tempo. Partindo desse valor inicial, como esse sistema evolui até aquele valor de tempo final. E, obviamente, você precisa dizer para ele qual é o valor desse ponto inicial, qual é o valor de y em t igual a 0, que é a condição inicial. Então, vamos pegar um exemplo simples. Esse exemplo bem simples aqui, cuja solução é a função exponencial, dy dt igual a menos ky. Então, primeira coisa, quais são os 4 passos para você resolver uma EDO no Python? Primeira coisa, definir ou codificar a sua função dy dt. Aqui, você define um dy dt, uma função de ty que retorna isso aqui. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui. Toda vez que você definir uma função, que você codificar a sua equação diferencial, a primeira entrada da função tem que ser necessariamente a sua variável independente. Tá? Nesse caso aí, t. Então, seja lá de que nome você der para essa variável independente, se for dy dx, dy dz, seja lá o que for, a primeira entrada necessariamente tem que ser a variável independente. Aí retorna aqui o que está do lado direito. Obviamente, tem que passar para ele quais são os valores iniciais e finais. Então, ty, tf, você vai passar com uma tupla, tá, esses valores. E você passa, obviamente, um y0, que é o ponto inicial, o valor inicial, como uma lista. Se você tiver um conjunto de equações diferenciais, obviamente, você vai passar um valor de y0 para cada variável.
Mas se você tiver só um, você só vai passar uma, como nesse caso, você só vai passar um valor. Só tem um detalhe. Você vai passar um valor também como uma lista. Mesmo que só tenha um valor, você vai passar esse valor como uma lista de uma entrada só. E a solução que ele vai retornar para você vai ser um objeto chamado SolN, onde você pode acessar os atributos dele dessa forma. SolN vai retornar para você um array com os valores de y, calculados nesse SolN, calculado nesse valor de t. O SolN vai ser um array com os valores de t, e para cada valor de t vai ter o seu y associado, e uma variável booleana, success, vai retornar true ou false, dependendo do sucesso ou não do cálculo. Se retornar false, obviamente, ele não conseguiu resolver a equação. Então, vamos lá. Aqui, ó, importar from SciPy Integration, import solve IVP, que é o método que eu vou usar. Vamos lá. Definir a minha função. Obviamente, eu tenho que dizer para ele qual é o valor de K, já que isso é uma solução numérica, eu vou dizer para ele qual é o valor de K. Vou passar para ele o ponto inicial, 100, e vou passar para ele quem é o T0 e o TF. O range de tempo dentro do qual ele vai calcular essa solução. Então, vou colocar T0 igual a 20, TF... desculpa, T0 igual a 0, TF igual a 20. E pronto, eu vou passar para ele a função que é onde está implementada a equação, menos KY. Os valores de tempo inicial e final necessariamente como uma tupla e o valor de y0 como uma lista necessariamente. Mas se eu não colocar uma lista, se eu colocar simplesmente o valor 100 aqui, ele vai dar erro. Então tem que passar para ele como uma lista. Ele retorna todas as informações. Vai dizer que conseguiu integrar até o final com sucesso. Ele fez aqui 44 chamadas da função. E aqui, ó, ele retorna para mim várias informações. Aqui é o array de y, tá? Ou seja, os valores de y calculados em cada valor de t, entre 0 e 20. E o espaçamento do tempo, tá? A gente pode mudar isso. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas os pontos, ele escolheu um número de pontos de acordo com algum critério interno. Não necessariamente é o ideal. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar só os valores de y, tá aqui. O valor de y, o y inicial, que foi aquele 100 que eu dei, e o y em t igual a 20. O último valor de t é 20, o y em t igual a 20 é 1,83, blá, blá, blá. Isso aqui são os valores de y de t, a solução da minha equação. Vamos fazer um plot com esses pontos. Bom, eu chamei essa solução aqui, ó, eu chamei essa solução de solução 1. Tá? Então, como eu falei, solução 1.t retorna o array com os tempos, solução 1.y índice 0 retorna o array com os valores de y. Por que índice 0? Porque esse método ele está preparado para resolver um conjunto de EDOs. Nesse caso aí, como só tem um, ele vai retornar um único array com a solução. Tá? Então, índice 0 é porque só tem um. Se eu tivesse duas variáveis, y1 e y2, o y índice 0 ia ser o primeiro array, com a solução de y1, e y índice 1 ia ser o segundo array, assim por diante. Então, se não basta você colocar aqui, simplesmente só um ponto y. Tá? Você tem que botar y0, mesmo que só tenha uma variável. Então, tá aqui. Ó, ele plotou alguns pontos para mim, tá? De y em função de t. Se você está interessado simplesmente em saber qual é o valor de y no seu tempo final, isso aqui é suficiente. Eu não quero saber como essa EDO se desenvolve, eu quero simplesmente saber o seguinte. Dado que eu tenho y igual a 100 em t igual a 0, qual é o valor de y em t igual a 20? Então, o valor de y em t igual a 20 está aqui. Está aqui. Não precisa de mais nada. Mas se você quiser plotar uma solução, obviamente, esse modo aqui não é o ideal. Né? Você tem alguns poucos pontos bastante espaçados. Então, para fazer isso, tem um outro argumento que você pode passar
para a função solve_vp, que é um argumento onde você diz para ele quais são os valores de tempo na qual você quer que na qual você quer que os valores de y sejam mostrados, ou sejam calculados. Então, nesse caso, eu vou criar um array tPoints com linspace, que é o método do NumPy, e eu vou dizer para ele quantos pontos de tempo eu quero. Então, eu vou criar esse array, ó, que vai de T0 até TF, né, no nosso caso, de 0 a 20, com 30 pontos. Com 30 pontos. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó, função, T final e T inicial, valor inicial, agora eu vou passar esse argumento, teval, tPoints. Esse teval é um argumento que vai receber um array que contém os pontos da variável dependente na qual eu quero calcular o valor de y. E agora sim, ó, vou pegar, ele vai retornar agora um array com 30 entradas, né? Não só com esses poucos, mas com 30 entradas. E agora eu vou usar esses arrays para fazer um gráfico. Esse código aqui simplesmente faz esse plot para mim. E aqui, ó, sobrepondo aos pontos da solução, eu vou sobrepor a solução exata. Né? Nesse caso, eu conheço a solução analítica exata, que é uma exponencial. Aqui. Os pontos vermelhos. Agora eu tenho 30 pontos. Eu aumentei minha resolução temporal. 30 pontos, ele calcula a solução em cada ponto desse. E a curva preta, a solução exata. Você vê que tem uma ótima concordância. Obviamente, porque nesse caso é uma equação muito simples de resolver. Ok. Agora vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante. Vamos supor que no lugar de não só uma, vamos supor que eu tenha não só uma, mas várias equações diferenciais. E vamos supor que essas equações diferenciais sejam acopladas. O que isso quer dizer? Que eu tenho várias variáveis, várias funções, y1, y2, y3, que se desenvolvem de acordo com essas equações, com essas n equações, mas do lado direito de cada uma delas, eu não tenho simplesmente uma função de y1. O lado direito dessa equação, ela pode depender de y2, y3, yn e t. Então, elas são acopladas porque a derivada de y em relação a t não é simplesmente uma função de y1, é uma função de y1, de y2, blá, blá, blá. E a y2 é a mesma coisa. Então, eu tenho um conjunto, um sistema de equações diferenciais, onde as funções do lado direito dependem, de alguma forma, dessas várias variáveis. Então, isso aí a gente chama de um conjunto de EDO acopladas. Então, nesse caso, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou usar novamente o método solve_vp, mas a diferença é que agora, no lugar de passar uma única função para ele, como foi o caso aqui, ó, no lugar de passar uma única função, eu vou passar para ele uma lista de funções. Onde essa lista de funções, as entradas dessa lista vai ser cada uma dessas equações diferenciais. Então, mostrando mais ou menos como vai ficar o algoritmo, ou como vai ficar nosso código, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho uma função, uma variável que eu vou chamar de y, tá? Onde esse y é uma lista, e cada entrada dessa lista é um y1, y2, y3. É isso que ele vai retornar para mim. Quando ele retornar para mim a solução, ele vai retornar essa lista de funções, essa lista de soluções. E para codificar é fácil. Eu vou criar uma função derive, ou seja lá como você querer chamar. De novo, ó, a primeira entrada necessariamente tem que ser a variável independente, e aqui eu vou passar para ele esse y, ó, mas esse y aqui é uma lista. Esse y é uma sequência. E aí, dentro dessa função, eu vou escrever exatamente o que está aqui. Um dy1 dt vai ser essa função, um dy2 dt vai ser essa função, seja lá qual for, etc. E aí, o return dessa função vai ser cada um desses termos. Então, como eu vou passar isso para o método IVP, vou passar essa função derivada, que contém todo esse conjunto de equações diferenciais. Novamente, vou passar T0, TF, a tupla que dá os tempos iniciais e finais.
e y0, que são as condições iniciais, os valores iniciais de y. A diferença é que agora essa condição inicial não é simplesmente um único valor. Ele é uma lista cuja entrada é um valor para cada variável y, para cada variável y. Uma para y1, uma para y2 e assim por diante. Ok. Então, vamos pegar um exemplo interessante desse sistema. Esse exemplo em particular que eu vou mostrar é interessante porque ele não tem uma solução totalmente analítica, uma solução exata. Para você resolver esse conjunto de equações diferenciais que eu vou mostrar, você tem que recorrer aos métodos numéricos. Você até consegue uma solução meio semi-analítica, que dá, no fim, em termos de uma integral, mas essa integral você tem que resolver numericamente. Então, em geral, a gente resolve esse conjunto de equações numericamente porque ele não tem uma solução exata. Esse conjunto de equações que eu vou mostrar é um conjunto de equações que modelam a epidemia. Tá? É um dos modelos mais simples de modelagem de epidemia, que se chama modelo SIR. Esse SIR significa suscetível, infectado e recuperado. Suscetível é aquela pessoa que está, indivíduo que está suscetível a uma determinada doença, I é que foi infectado e R é que foi recuperado da doença. Você pode modelar esse sistema dessa forma. Aqui a variação do número de suscetíveis se dá através desse parâmetro, menos beta, que é uma constante, vezes SI. S é um SI, obviamente, são funções de T. S são funções de T, e R também. São todas funções de T. São funções que dizem como cada um desses cursos, como o número deles, ou cada um deles varia com o tempo. Então, você tem um conjunto de EDOs acoplada, e se você supõe que a população é fixa, obviamente, em qualquer instante, ST mais EDT de RT é uma soma constante que é R, que é o tamanho da população. Se você quiser saber detalhes de como esse conjunto de equações é construído, por que a gente obtém esse conjunto de equações, eu escrevi uma nota didática sobre isso que está nesse link aqui. Nesse link eu explico como a gente obtém essas equações e como a gente resolve esse conjunto de equações usando um método de solução de EDO chamado método de Runge-Kutta. O método de Runge-Kutta, ele é um método default do solve-IVP. Toda vez que você chama o solve-IVP, toda vez que você chama esse método aqui, o que ele faz é resolver o seu conjunto de equações pelo método de Runge-Kutta. A gente vai ver daqui a pouco que pode ser que esse método não funcione em todos os casos, então a gente apela para um outro método. Mas, por default, o método de Runge-Kutta é usado, e que, em geral, é um método que funciona muito bem, um método bastante robusto na maioria dos casos. Então, nessa nota que eu escrevi, eu explico como você obtém as equações, e lá nessa nota tem um link para um programa em Python, onde eu, de fato, implemento o método. Eu não uso o que já está implementado no Python, de fato, implemento o método como um exercício interessante, que eu sugiro que vocês façam pelo menos uma vez na vida, porque isso mostra como esse método funciona. Você tem um entendimento maior de como o método funciona, quando, de fato, você implementa o método no programa de computador. Então, se você estiver interessado nisso, dá uma olhada lá nessa nota que eu escrevi. Mas o que a gente quer agora é resolver, então, esse conjunto de EDOs para encontrar qual é o S de T, o I de T e o R de T. Vamos lá. Está aqui o conjunto de equações que eu quero resolver. Então, vamos começar passando para ele os valores iniciais. Tá? Primeiro, eu vou supor que você tem uma população de 100 mil pessoas, e dessa população eu quero saber como o número de suscetíveis, infectados e recuperados varia. Então, eu vou supor inicialmente o I0, o número de infectados inicial é 2. Você tem 2 pessoas infectadas que entram nessa população. Obviamente, o número de suscetíveis vai ser N menos 2. Aquele que foi infectado não é mais suscetível. E, inicialmente, obviamente, o R0 o número de recuperados é 0. E vamos supor que eu quero fazer a simulação num espaço de 120 dias. Então, T0, TF.
0,120. Então, defini as minhas condições iniciais, agora eu vou definir a função. Bom, definir a função que eu vou passar para o método Python é codificar isso aqui. Então, vamos lá, vamos codificar esse conjunto de EDOs. Então, eu vou chamar essa função de dy/dt, tá? Você pode chamar o que você quiser. O importante é que a primeira entrada dessa função tem que ser t, né? Tem que ser a sua variável independente. Esse beta e esse gama, que aparecem aqui, estão relacionados com a taxa de contaminação e recuperação. Eu vou passar aqui um valor qualquer, um valor razoável para esses parâmetros. Tá? Já vou dizer quais são os valores aqui e vou codificar. Note que quando eu escrevo essa função, que vai ser uma função que tem várias variáveis, vou passar para ele aqui uma variável y, que vai ser uma lista das variáveis. Então, lembra quando eu falei aqui, ó, esse y, né, é uma lista que contém cada uma das minhas variáveis dependentes. Então, esse y aqui, ó, eu vou descompactá-lo aqui dentro da função dessa forma. S, R, S e R igual a y. Isso quer dizer o quê? Que o S vai pegar a primeira entrada da lista y, o I vai pegar a segunda entrada da lista y, o R vai pegar a terceira entrada. E aí vamos lá. DSTT menos beta SI. Aqui. DSTT menos beta SI. DIDT beta SI menos gama I. E DRDT gama I. Então, codifiquei, ele tem que retornar para mim DSTT, DIDT, DRDT. Pronto. Agora ficou fácil. Né? Vou chamar essa solução de Sol3, solveVP, passei a função, passei o intervalo do tempo, T0, TF, e Y0 são as condições iniciais, ó, que eu tenho que passar como uma lista. S0 e 0, R0 estão definidos aqui. E aí agora, como eu falei anteriormente, se você não passar para ele nenhum outro argumento, ele vai resolver essa equação tomando valores de t, ou um número de valores de t não muito úteis para fazer um gráfico. Então, nesse caso, eu vou usar um outro tipo de argumento. Eu tenho um argumento dessa função chamado TensOutput, que é um booleano, onde ele vai retornar para mim um array de soluções com um grande número de intervalo de tempo. Ou, em outras palavras, na verdade, vai retornar para mim uma solução que permite interpolar, ele vai retornar para mim uma função que permite interpolar o tempo num array fino, num array de pequenos espaços. Vou mostrar daqui a pouco. Então, dense output true quer dizer que eu vou poder interpolar, fazer um gráfico dessa solução usando um grande número de intervalos de tempo. Então, eu vou resolver e, por enquanto, eu vou mandar ele imprimir para mim só a variável booleana, para saber se teve sucesso ou não. Aqui, true. Então, ele conseguiu resolver. Obviamente, você não pode confiar simplesmente nisso, né? Você tem que olhar se a sua solução tem sentido, mas inicialmente só vou checar se teve sucesso ou não. Então, vamos lá. Quando eu uso essa opção dense output true, ele retorna esse objeto sol, que é uma função de um array t, e esse t é um array da minha variável independente, que nesse caso é o tempo, que eu defino quantos pontos vão ter. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar ST, que seria a função S de t, que vai ser S sol3, que é a solução, calculada em t, calculada nesse intervalo de tempo que eu defini antes, com 200 pontos, índice 0. Né? Por que índice 0? Porque lembra que quando ele retorna a solução para mim, ele retorna uma lista onde cada entrada é a solução de uma variável. Então, nesse índice 0, ele retorna para mim a solução do y1, que nesse caso y1i é o ST. Esse objeto sol_t é o objeto que vai calcular essa solução nesse intervalo de tempo t que eu defini antes. Isso aqui eu posso fazer porque eu usei essa opção, dense output true. E de t, novamente, vai ser a solução em função de t do índice 1, a segunda entrada da lista, RT, vai ser a solução em
em T do índice 2, a terceira entrada. Como isso aqui dá um número muito grande, eu vou dividir todos eles por 100 mil. Desculpa, por 10 mil, só para os valores em Y no gráfico não ficarem muito grandes. Então, vou dividir por 10 mil só para controlar os valores que vão aparecendo no gráfico. Tá? E aí o resto é usando mais plot livre. Vamos lá. Então, tá aqui. Está aqui, ó, como varia o número de suscetíveis em função do tempo, né? Como esperado, o número de suscetíveis é muito alto, e à medida que as pessoas vão se infectando, o número de suscetíveis diminui, né? E, obviamente, o número de infectados aumenta aqui em vermelho. Recuperados começa em zero, e, obviamente, à medida que o número de infectados diminui, o número de recuperados aumenta, até chegar na estabilidade. Nesse modelo simples, né, você vê que o pico dessa epidemia se dá em torno de mais ou menos 40 dias, tá? Onde tem o pico de infectados. Então, só para ilustrar, né, porque, como eu falei, esse exemplo é interessante, porque é um exemplo que não tem uma solução exata. Né? Você consegue resolver numericamente. Ok, agora, até agora eu só falei de equações diferenciais de primeira ordem. Mas você pode resolver equações diferenciais de ordem superior simplesmente transformando a sua EDO de ordem 2, 3, ou seja, quanto for, em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Como a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo simples, tá? Que é o exemplo oscilador harmônico simples. O oscilador harmônico simples é descrito por essa equação, onde esse ômega aí é a frequência angular. Então, isso aí, obviamente, é um EDO de segunda ordem. Como eu transformo isso aí no conjunto de EDOs de primeira ordem? Bom, basta eu perceber que derivada segunda de x em relação a t é simplesmente dt da derivada de x em relação a t. Se eu chamar x1 de x, então isso aqui é dt de dx1 dt. Agora, o que está aqui dentro, ó, dx1 dt, eu vou chamar de tudo isso aqui, eu vou chamar de x2. Então, nesse caso, você vai ter dx2 dt igual, isso daqui é igual a isso. Opa. Isso aqui não, isso daqui ó, é igual a isso. Isso aqui é menos 1² x. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa EDO de segunda ordem ó, em um conjunto de duas EDO de primeira ordem. dx1 dt é x2, aqui. dx2 de dt é menos ω² x1. Então, agora ficou fácil. Por quê? Você pode fazer isso praticamente em todas as equações diferenciais de segunda ou de ordem superior. Eu vou pegar isso daqui ó, e resolver da mesma forma que eu resolvi a minha EDO, o meu conjunto de EDO acoplado. É só repetir esse método aqui. Então, vamos lá. Está aqui, minha EDO de segunda ordem. Vamos resolver dessa forma. Vou passar os valores para ele, vamos supor que o ômega seja 0,9. E, nesse caso, obviamente, como você tem duas variáveis aqui, x1 e x2, você precisa passar um ponto, uma condição inicial para cada uma delas. Note que o dx2 dt é a velocidade. E o dx1 dt, a condição inicial a ele, pode ser simplesmente a amplitude a partir do qual você solta o seu oscilador. Então, vou chamar A, digamos, 3 e V0, que é a condição inicial para a variável x2, igual a zero. Numa escala de tempo de 0 a 20. Então, ó, codificando isso aqui, dx1 dt igual a x2, dx2 dt menos ω² x1, está aqui. Lembrando, passo para ele primeiro t, depois x.
Sendo que esse x aqui agora é uma lista que contém as variáveis. Nesse caso aqui, eu vou descompactar x em x1 e x2. Então, dx1 dt é igual a x2, dx2 dt é menos ômega ao quadrado de x1. Ele retorna essas duas quantidades. E pronto. Resolve dx dt de t0 até tf com as condições iniciais a, ou seja, 3 e 0. Podia também colocar aqui 3 e 0, se eu quisesse. Dense output true, para eu poder fazer o gráfico com uma alta densidade de pontos. Então, eu vou plotar essa solução e vou comparar com a solução exata que a gente conhece, que é a função cosseno. A solução em vermelho são a solução numérica e em preto, a linha preta é a solução exata. Então, só para ilustrar que o método funciona bem. Ok. Bom, como eu falei até agora, o método default que o Solve IVP usa para resolver EDO é o método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem. Existem outros métodos disponíveis, né? Você pode olhar nesse link que eu deixei, que dá a documentação, para você resolver outros problemas. Em geral, o Runge-Kutta funciona muito bem. É muito mais robusto que o método de Euler, por exemplo. Inclusive, o método de Euler nem tem implementado no Solve IVP. No entanto, se você tiver um tipo de problema onde as escalas das suas variáveis variam de forma muito diferente, você tem um problema que a gente chama de severo, ou em inglês, stiff problems. Esse é um tipo de problema onde uma variável tem uma variação numa escala pequena, ou não muito grande, e uma outra variável tem uma variação numa escala muito maior. Esse tipo de problema é meio desafiador para o método numérico, e o método de Runge-Kutta, em geral, não consegue resolver bem esse problema. Quando ele resolve, em geral, se ele conseguir resolver, ele resolve calculando as funções muitas vezes. Então, não é um método eficiente para esse tipo de problema. Felizmente, existem outros algoritmos implementados no SciPy para resolver esse tipo de problema. Tá? Que é, por exemplo, chamado de Hadal, BDF. BDF é uma aproximação que ele faz da sua derivada. Esse LS-SODA, que é um método, na verdade, que também está implementado num pacote conhecido do Fortran, chamado ODE-PEG. É um método, um solver, né, de equação diferencial muito, muito conhecido do Fortran. Está implementado também no SciPy. Então, para ilustrar, vamos pegar um exemplo bastante conhecido de problema desse tipo, né, de stiff problems, que é uma reação química, um conjunto de equações diferenciais que descreve uma reação química chamada de reação química de Robertson. Nesse conjunto de equações diferenciais, cada termo desse, cada variável, x, y, z, ele representa a concentração de um determinado elemento químico. E você vê, por que esse é um problema severo? Você vê que, no caso aqui, a variável y, você vê que ela tem uma ordem, tem um termo ali que multiplica esse y, que dá uma ordem de grandeza muito maior do que a variável x e z, por exemplo. Então, se você tentar resolver esse problema diretamente com Runge-Kutta, provavelmente você não vai conseguir, ou vai ter dificuldade. E aí, para ilustrar, a gente vai tentar resolver isso aqui com Runge-Kutta, que é o método default, e depois tentar um outro, por exemplo, Hadal. Então, está aqui equações diferenciais, o conjunto de equações diferenciais que eu quero resolver. Tá? Para esse caso, eu vou usar uma notação que a gente costuma usar para a derivada, que é um ponto em cima da variável. Então, x ponto significa derivada de x em relação a t, e y ponto em relação, derivada de y em relação a t, e assim por diante. Então, vamos lá. Vou definir, como de costume, a função derivada de t em y maiúsculo, onde esse y maiúsculo é a lista das variáveis. Então, vamos lá.
vou descompactar aqui esse y maiúsculo que vai receber os valores, que vai ter os valores das variáveis x, y e z. Eu vou implementar o que está aqui, ó, x dot, esse aqui é isso, y dot, z dot. Simplesmente escrevi, codifiquei a equação diferencial, as equações diferenciais e retorna x dot, y dot, z dot. Como de costume, vou passar para ele o tempo inicial e final, e um array com as condições iniciais. Né? 1 para x, 0 para y e z. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar o método default. Runge-culta. Então, quando eu não falo para ele em nenhum momento qual é o método que eu quero, ele vai usar runge-culta. Então, ó, vamos lá. Você vê ó, que ele obviamente não conseguiu resolver. Ó. Ele fez mais quase 4.000 cálculos da função, tá? E retornou o status menos 1, ou seja, success false. Ele não conseguiu resolver. Tá? E aí ele reclama que o intervalo de tempo, né, o step de tempo necessário para resolver essa equação é maior do que o espaço que ele usou para resolver, o step que ele usou para resolver. Então, em geral, ele não consegue resolver problemas desse tipo com runge-culta. Felizmente, existem outros métodos, e esses métodos que eu mencionei, esse aqui, em particular o Radal e o BDF e o LSODA, ou SODA, eles são específicos para resolver problemas desse tipo, problemas severos. Então, vamos lá, vou resolver agora, mas agora vou especificar o método. Para especificar o método que eu quero, eu uso o argumento method. Aí, method, Radal. True, você vê que ele resolveu para mim, ó, com 248 cálculos da função. Note que aqui, ó, no caso anterior, em quase 4.000 cálculos, ou seja, em quase 4.000 pontos, ainda assim ele não conseguiu resolver. Aqui ele conseguiu resolver até o TF, até o tempo final, que é 500, e ele retornou para mim os valores, os arrays, né, que ele retorna todas as informações do cálculo, os arrays de y e t. Então, eu vou plotar a solução, como de costume, mas tem um detalhe. Como esse y aqui, ó, ele tem uma escala muito diferente dos outros, tá? Você percebe aqui? E esse é o problema. Eu vou multiplicar a solução de y por 10 a 4, só para conseguir ver no gráfico. Aqui. Solução em x, a concentração dessa espécie x, concentração em y e concentração em z. Você vê que o y, ele varia numa escala de tempo muito pequena em relação aos outros. Tá? Obviamente, tem uma ordem de grandeza muito, muito menor. Você vê que ele tem um pico aqui, ó, muito acentuado. A escala de tempo que ele varia, da variação dele, é muito menor do que de x e z. Né? E esse tipo de problema que a gente chama de stiff problem. Um problema severo ou problema duro, dependendo de como você queira traduzir stiff. Bom, boa notícia é que dá para resolver. Bom, para a gente encerrar, eu vou falar de uma outra utilidade do método solve-IVP, que é um argumento que você pode passar para ele para dizer onde você quer que a integração seja interrompida quando um evento acontece. O que isso quer dizer exatamente? Nesse caso, evento é uma determinada condição que a sua variável dependente vai atingir, e nessa condição você quer que ele passe para mim qual é o valor de t onde essa condição foi alcançada. E se você quiser, opcionalmente, você também pode parar a sua integração, ou seja, parar a resolução quando esse evento também, essa condição é satisfeita. Para dar um exemplo mais tangível, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você tem um carro, está se deslocando,
uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E aí, devido a alguma resistência, ele começa a desacelerar com uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é, qual é o tempo necessário para o carro parar? Obviamente, isso é um problema trivial, né? É só pegar 20 e dividir por 3 para saber, mas eu vou usar esse exemplo trivial para ilustrar o que o método SOLVE-VP faz. Então, qual é o evento nesse caso? O evento é quando o carro para, ou seja, o evento é quando a velocidade do carro atinge zero. Quando você passa para ele um evento, ou seja, quando você passa para ele uma função que estabelece qual é a condição do evento, essa função necessariamente tem que retornar zero. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o evento tem a ver com a velocidade. Tá? A equação diferencial que eu tenho é essa aqui, dv dt. Eu quero resolver essa equação dv dt igual a 3. Essa equação bem simples. E o evento é quando v igual a zero. Nesse caso aqui, o evento, né, é a minha variável dependente. Então, nesse caso, o evento que eu vou passar para ele é quando v for zero. Ou seja, return y zero. A função que vai definir o evento é carro, que eu vou chamar de carro parado, ty, e ela deve retornar o valor de y. Y0 aqui, porque lembra que eu só tenho, nesse caso, uma função y. Por isso que é o índice zero. Ele retorna, nesse caso, simplesmente a condição y igual a zero. Isso aqui, return y0, ele vai entender que o evento que eu estou interessado é y igual a zero, ou seja, v igual a zero. Se você quiser terminar a integração nesse ponto, tá? Antes de chamar o SOLVE-VP, você passa essa condição. Pega o nome da função, ponto, terminal igual a true. Ele vai entender que tem que terminar a integração quando esse evento acontece. Vamos lá. Nesse exemplo, eu quero resolver isso aqui. dv dt igual a menos 3. Vamos lá. Ou seja, é uma equação que vai me dar com uma velocidade que varia com o tempo. Tá? Mas aí, como eu quero a condição, eu quero saber quando v é zero. Então, se eu quero saber quando v é zero, eu vou definir dessa forma. Return y, índice zero, que nesse caso é v, ele vai entender que eu quero retornar y igual a zero, automaticamente. E, nesse caso aqui, ó, a minha função dv dt simplesmente retorna menos 3. Assim. Então, eu vou pegar de 0 a 50, tempo final, inicial e final, e v0 igual a 20, condição inicial. Então, vamos lá. SOLVE-VP, velocidade, que é a função, é essa função aqui, TF, T0, Y0, e aí o argumento é events. O que você vai passar nesse argumento é a função que define o evento, que define a condição. A condição é isso aqui, esse zero. Resolver para mim, ó, como de costume, ele vai retornar os arrays T e Y, mas aqui ele vai retornar um valor, o array com T eventos. Ou seja, em qual instante V é zero? O instante é V0 em 6 pontos, aproximadamente 6,67. E, obviamente, o Y evento é zero. Né? Ou seja, aqui, ó, 10 a menos 15 está próximo de zero, dentro da tolerância. Então, ó, você vê que depois desse valor, você vê que ele continua integrando até 50, tá vendo? Mas, obviamente, depois desse t igual a 6,67, isso aqui não tem mais sentido físico. Né? O carro não vai dar marcha ré, voltar ao contrário. Então, nesse ponto aqui, o carro para. Né? Ele continua a integração até 50 porque eu quis que ele fosse até 50. Se você quiser que ele pare a integração quando esse evento acontece, ou seja, quando v igual a zero, você bota essa condição aqui, ó, carro parado, que é o nome da função que dá o evento. Terminal igual true. E aí, ó, ele vai fazer a integração agora até o t onde v é zero. T evento. O valor de t, onde aquela condição é satisfeita, onde v é zero, é esse valor aqui. Ele faz até aqui só. Se você quer conferir que é de fato assim, né, nesse exemplo simples, é só dividir 20 por 3. Como esperado, esse aqui é o t onde v é igual a zero nessa equação diferencial.
Então, esse event é uma outra funcionalidade desse método que permite você interromper o método quando aquele evento, aquela condição acontece e não precisar continuar a integração até o final. Quando isso é útil, você não sabe onde ocorre esse evento, e aí você não... Obviamente você não sabe, então você não pode colocar o t final, definir um t final no valor que você quer, porque você obviamente não sabe onde ocorre esse evento. Então você bota um range, um valor grande para TF, e manda interromper quando a condição que você quer foi satisfeita.